Estamos começando mais um Café com Selinho e hoje eu estou muito feliz. Estou recebendo aqui um grande amigo meu, pessoa fantástica, meu querido Matheus Cargueiro. Marcelão, que prazer te ver. Nossa, bom demais. Um grande prazer estar aqui, te rever, né? Nosso reencontro assim. Quando você me convidou, eu falei, pô, lógico, né? Vamos bater esse papo. E fazia tempo que queria te trazer no programa. Bacana. Aí tivemos lá a alegria de encontrar no podcast lá com a Arielle, não sei o quê. Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto, maravilhoso, outro amigão, né? Que pessoa querida, não? Inclusive, depois ele me convidou, essa semana passada eu gravei um quadro lá na praça com ele. Ah, na praça? Que saudade. Ele é demais. Pra mim, eu dou muito valor para essas coisas históricas, sabe? Sim, para hierarquia. E como eu comecei, como você também, na TV muito cedo, né? Eu conheço um pouco da história. Eu até que demorei um pouquinho, viu, Matheus, para começar. Comecei na coxinha mas ali. Você estava lá. Tava ali, né? Mesmo se você não estava na frente das câmeras, você estava ali, né? Vivendo aquilo, o quintal, né? Da tua casa, a tua brincadeira de criança. Né? Tua mãe te levava, né? Sim. Então, a gente conhece um pouco dessas pessoas, da história da TV brasileira, essas pessoas que fizeram. Então, A Praça é Nossa é um programa que tem uma história que não é de agora, né? Do Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega, do pai do Carlos Alberto, né? E daqui a pouco ele já está passando a bola. O Marcelo já é o diretor do programa dele, já fez uma praça com as crianças, agora ele já no banco. Então, eu dou muito valor, assim, eu admiro muito essas pessoas que eu vi trabalhando como criança, né? Sim. Isso é muito legal. E você começou bem novo, né? Você começou com que idade de televisão? Ah, muito cedo, Marcelo, de bebê, assim. Eu posso falar que Bom, minha mãe me levou no concurso do Bebê Johnson. É isso que eu ia falar do Bebê Johnson. Foi lá que tudo começou, assim... e aí comecei a fazer muito comercial, era dessas crianças que faziam comerciais pra caramba, assim, né? E aí logo na extinta TV Tupi já fiz a primeira novela, a primeira peça infantil, Pluft, o Fantasminha. Já entrou o Silvio Santos na minha vida, no Boa Noite Cinderela. Olha, era também bacana aquele programa, né? Então era um quadro que o pessoal um pouco mais antigo lembra de mim dessa época. E eu tinha 5, 6, 7 anos, eu acho, 7 anos, né? E então eu comecei muito cedo, assim, e vi esses grandes astros trabalharem desde pequeno. Assim. Verdade. Você sabe que eu acompanhava... Qual foi a primeira novela que você fez? Novela, foi uma novela na TV Tupi chamada Um Dia o Amor, com Carlos Zara, Eva Vilma, Renato Restier, Nádia Lippe, Lisa Vieira, Glaucio Graeb. Olha quanta gente boa, hein? Então, o Carlos Zara já era casado com a Eva Vilma nessa época? Era. Inclusive, ele e o Henrique Martins eram os diretores da novela também. E eu cresci com essa coisa, né? Do casal da Tupi ser Carlos Zara e Eva Vilma. E tinha Tarcísio e Glória, que era o casal da Globo. Sim. Que era esse o peso das duas grandes emissoras da época. Você sabe, vou contar uma historinha da Eva Vilma? Fantástica. Ela fez o primeiro Mulheres de Areia. Sim. Muita gente só lembra da segunda versão, que foi com a Glória Pires, maravilhosa. Mas o primeiro foi com a Eva Vilma. E isso foi na década de 70, 70 e... Por aí. Por aí, né? E eu assisti, era fanzaço da Eva Vilma, né? E aí eu morava no Sumaré com a minha mãe, e um dia a Eva Vilma foi almoçar lá conosco, né? E aí eu vim, né, molequinho e tal. E aí naquela época ela era casada com o John Herbert ainda. Casada com o John Herbert. E aí era perto da Páscoa, né? E ela virou e falou pra mim, que você quer de Páscoa? Um ovo? Eu falei, não, eu quero um coelho de chocolate. Aí foi, tá bom. Aí depois do almoço falou assim, olha, o que você prefere? Nunca esqueci isso. O que você prefere? Eu vou agora fazer umas coisas e tal. Você pode ir comigo. Nós passamos para dar um abraço no John. Olha só. E aí passamos na loja, eu compro o seu coelho. Ou eu faço tudo isso e trago sozinho e trago o coelho para você, né? E eu quis ficar em casa. Acho que fiquei com vergonha, alguma coisa, né? E ela foi, fez e trouxe o coelho. Então nunca esqueci isso. E um dia encontrei com ela no mercado, né? E falei, você tal. Aí eu contei a história. Ela não lembrava. Mas eu não esqueci, não. Então, a gente não esquece. Tem ela era que marcam, e né? depois eu tive sorte, assim, de fazer outros trabalhos com a Vivinha, assim, né? E ela foi minha mãe numa novela na Globo chamada De Quina pra Lua.
E ser filho da Eva Vilma numa novela era o máximo. Era o assim, máximo, era um muito presente, né? Maravilha. Você fez o Éramos Seis ou não? Fiz Éramos Seis na Tupi. Na Tupi, a primeira versão. Era com a Anissete, não é? Anissete e Gianfrancesco Guarnieri. Eu lembro. Exatamente. Nós somos da mesma época, né? Você tem 50 e... Eu tenho 55. Eu tenho 56. Então a gente Você é de 67, né? 67. Sou de 65, então... A gente sabe, conheceu essa história toda, né? Verdade. E é legal poder passar um pouco pra molecada isso, né? E o legal do Matheus é que além dele ser um ator muito conhecido, muito reconhecido, ele também é um atleta, né? Professor, dá aula, academia, todo mundo também vai para o lance da academia, Matheus Carriere e tal. Você hoje está super atuante nesse ramo, né? Ainda tô. Na época da... Eu sei como eu trabalhei como ator, comecei muito cedo. Na época que todo adolescente termina lá o colegial, que hoje em dia é o ensino médio, né? E pensa, o que eu vou fazer? Qual o vestibular que eu vou prestar? Que faculdade? Como eu já trabalhava como ator, eu quis fazer outra coisa, quis conhecer, quis fazer outro curso. E aí eu fiz a faculdade de Educação Física, né? Eu gostava muito de esporte, prestei para Educação Física, passei, e junto com a carreira de ator, fiz a minha faculdade de Educação Física e comecei a dar aula muito cedo. Na época era, vamos falar, final dos anos 80, era quando estavam chegando as grandes academias aqui no Brasil, tinha aquele boom da ginástica aeróbica. E aí eu comecei a dar aula muito cedo, assim, e sempre foi paralela a carreira de ator e a carreira de professor de educação física. Bacana. E são distintos, né? Uma bem diferente da outra. Mas sabe que uma coisa sempre ajudou na outra, né? Por causa do palco, né? Sim. Por isso que eu falo que eu gosto das aulas em grupo, eu gosto da... Eu nunca trabalhei como personal, por exemplo, cuidar de uma pessoa, ser o responsável pelo treinamento, ou ser babá daquela pessoa, ser psicólogo daquela pessoa. Mas eu gostava de estar no palco para um grupo de pessoas, né? Que é o que eu me especializei agora nos últimos anos, que é o bike indoor, né? Que é o spinning, que né? é o spinning, né? Mais conhecido. E aí eu gosto de estar no palco e levando um grupo de pessoas. E isso tem muito a ver com o trabalho de ator, né? Tem muito. E o trabalho de professor também sempre me ajudou muito na carreira de ator. Até para manter a minha forma, para me cuidar. Tá super em forma, né? 55. Mas é difícil, né? Eu falo que assim, as pessoas confundem um pouco, né? E nesse último reality da Fazenda, isso ficou bem nítido, assim, né? Quando eu fiz. Porque uma coisa é você estar bem para sua idade. Outra coisa é você competir com meninos de 20, de 30. Né? Então tem uma diferença. Né? Nas provas eu falava isso. Se eu tiver que competir com pessoas de 50, 55, 60, para mim, legal. Agora, tô bem na fita. Agora, não dá para competir com a molecada de 20, 30 anos. E você acha que hoje, assim, a garotada, esse molecado, eles estão mais ou menos dedicados a cuidar do corpo, academia, alimentação? Eu vejo todo um movimento, né? Vejo os dois lados. Vejo uma turminha que principalmente na parte da infância, assim, que é mais... sedentária, ou seja, não sai do celular, diferente da gente que brincou na rua. Você provavelmente também, a gente jogava bola na rua, a gente brincava, né? As nossas atividades eram mais físicas, né? Hoje em dia todo mundo o tempo todo, então com os meus filhos eu fico toda hora incentivando, sai do celular um pouco, vai lá para baixo para a quadra, vai fazer alguma coisa, vai jogar um vôlei, vai dar uma caminhada, sai um pouco desse... Mas eu vejo ao mesmo tempo dentro da academia, dentro dos lugares que eu trabalho, e vejo as pessoas muito preocupadas com a parte estética. Isso, né, mais do que a saúde. Mais do que a saúde. Não sei se isso é bom, mas isso até de um jeito ou de outro motiva as pessoas a praticarem alguma atividade física. E acaba refletindo na saúde. Acaba refletindo na saúde. Se você não cometer exageros, né? É sempre legal poder se preocupar. E sem essa neura também, né? Eu vejo uma molecada, principalmente as meninas, acho até cruel, assim, porque elas criam um estereótipo, já está criado, na verdade, né? Daquela menina magrinha e não sei o quê, e que
a roupa cai perfeitamente e desde muito cedo. Antigamente isso batia nas mulheres um pouco mais velhas. Agora as adolescentes já têm essa preocupação. Isso eu acho que os pais precisam tomar cuidado, é um alerta, assim, né? Porque elas querem ser daquele jeitinho que elas veem, aquele mundo lindo no Instagram. Até não comem nada. Exatamente. Né? Aí o perigo até de cair como é que chama? Anorexia, bulimia, todos esses problemas, né? Isso, eu tenho filhos adolescentes, eu vejo como isso reflete, né? Então é uma preocupação que eu acho que os pais têm que ficar de olho, assim, né? Você sabe uma coisa muito importante, mas pelo menos para mim foi muito importante. Eu adorava fazer o bike indoor, né? Quando eu comecei, porque eu não gostava de academia no começo. Hoje eu sou viciado, eu tenho que ir todo dia. Que legal. Eu fico doido. E eu passava ali eu fazia no Marketplace, né? E frequentava muito o Marketplace e passava ali via academia, né? Eu olhava, falava, ai, mas eu precisava criar coragem. Aí descobri o spinning, né? E aí me matriculei e comecei a fazer. Cara, e eu peguei um amor naquilo, me fazia um bem, porque com aquela música, né? Você levanta o astral. Contagia mesmo. E ali às vezes tinha DJs tocando. No carnaval chegou aí uma escola de samba. Nossa, você já viu isso também? Já. Bárbaro, né? São tudo estratégias para motivar. Para motivar. E isso mexeu muito com o meu psicológico. Quando minha mãe ficou doente, que foi uma fase muito difícil, e eu ficava 12 horas com ela no hospital, assim, e eu saía de lá, eu ia para academia, que eu precisava daquilo, sabe, assim, para, sabe, assim, readquirir as forças para enfrentar o dia seguinte. É uma válvula de escape, tanto psicológica como física, sim, né? Sim. A atividade física libera hormônios dentro de você, né? De felicidade, de bem-estar. Que, às vezes você nem percebe o porquê que você sai dali mais relaxado, mais animado, feliz, né? mais animado. Mais feliz, é verdade. Né? E você está falando que você gosta também de montar os seus... suas músicas, suas playlists. Playlist, isso é uma grande vantagem da aula de bike, assim, né? Que você pode montar suas playlists, as músicas que você gosta, as músicas que você acha que os seus alunos vão gostar, os clássicos ou as músicas mais modernas, e poder fazer aulas temáticas. Eu gosto muito disso. Hoje vamos fazer uma aula com YouTube. Hoje vamos fazer uma aula sertaneja. Hoje vamos fazer uma aula de funk. Vai estar tendo Rock in Rio. Vamos montar uma aula só com bandas que tocam no Rock in Rio. Isso é muito legal, diverte, os alunos gostam, né? E motiva, né? Você tá lá pedalando com uma música que você conhece, aí você pega uma versão diferente daquela música. Hoje em dia tem muito clássico do rock and roll, com uma pegada mais eletrônica. Sim. E aí essas músicas são fantásticas para você pedalar, assim. E onde que você dá aula? Eu dou aula na Reebok, né? Aqui na unidade da Vila Olímpia. Toda terça e quinta, 8 da manhã, e dou aula num estúdio muito legal, que tem uma tecnologia fantástica, que se chama Ride State, aqui no Itaim, perto da Vila Olímpia também. E aí é um estúdio de bike, né? Tipo um lugar só de spinning. Sabe que eu sempre tive essa ideia. Antes de montarem, eu pensava, poxa, seria legal montar uma academia, eu falava um estúdio bike, só para bike. E aí acabaram montando. Uma tendência no mundo todo, e não só de bike, né? Estúdios especializados naquela modalidade. Estúdio de yoga, de dança, de luta, do bike indoor. Então, e aí passou-se a não pagar-se uma mensalidade. Pagava pela aula. Olha, era a ideia que eu tive há anos atrás. Tanto que a gente tem que pôr em prática as ideias da gente, viu? Porque isso é fantástico, isso dá uma liberdade para o aluno. Vou comprar uma aula de spinning aqui, uma aula de yoga ali. Não gostei. Então, faz um pacote, Faz um pacote, você não se sente preso naquilo. Isso faz também o estúdio se movimentar para atender o aluno sempre com muita qualidade. Aí cada aula tem que ser um show, porque se ele não gostar daquela primeira experiência, ele não pagou um ano de academia, ele não está preso lá, ele nunca mais aparece. E isso, claro, aumenta a qualidade do serviço. Legal, maravilha. E é bom fazer o que a gente gosta. Você tem mais prazer com qual tipo de atividade? Atuando ou exercendo atividade física? É difícil falar. Eu, graças a Deus, tenho muito prazer nas duas. Eu acho que como ator, eu sinto que eu tenho uma longevidade maior. E me entendo como um ator, principalmente. Né? Quando me perguntam qual é a tua profissão, o carro-chefe é o trabalho de ator. E como foi a sua experiência na Fazenda?
Ai, foi uma loucura. Assim. Eu tinha feito antes da Fazenda, tinha feito a primeira edição da Casa dos Artistas, né? Que eu renegava um pouco. Confesso, eu tinha um certo preconceito, eu não colocava no meu currículo. É mesmo? Por quê? Porque eu tinha esse preconceito de achar que aquilo não era um trabalho de ator, que os realities estavam o povo gosta de ver discussão, gosta de ver baixaria, enfim, não considerava isso. Mas depois de um tempo, e até depois de ter feito a Fazenda, e depois de ter tido a sorte de ter feito 2 edições dos realities de maior sucesso, assim, a Casa dos Artistas que eu fiz foi um marco na TV brasileira. E você só entende isso depois de um tempo. Na época a gente não tinha essa noção. Sabia que era um programa de sucesso, tudo, mas o que transformou, o que a Casa dos Artistas transformou a TV brasileira, a entrada dos realities e a Casa dos Artistas foi a primeira, é impressionante, está na história, né? E a Fazenda também veio num momento onde a gente estava no meio de uma pandemia, né? Talvez eu não aceitasse ou não pudesse fazer se eu tivesse com a temporada do teatro bombando, né? Em 2000 a gente estreou um espetáculo chamado O Vendedor de Sonhos, estamos em cartaz até hoje, mas na pandemia a gente teve que parar, como tudo parou. Então, se fosse hoje, eu não poderia fazer, né? Porque estaria em cartaz e daria prioridade para o meu trabalho de ator. Mas em 2020 caiu do céu, olha, né? Vamos ser sinceros, estava sem trabalho nenhum, né? Não é que estava com pouco trabalho, estava com 0 trabalho, mesmo? Não tinha, né? O teatro parado, as gravações todas paradas, tudo que eu fazia, as aulas pipocando uma aula online ou outra, ainda estava muito no começo a coisa de aula online, e não é a mesma coisa. Então, quando veio o convite da Fazenda, eu intuí assim, vai ser uma edição de muito sucesso, porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão querendo algum entretenimento, né? As pessoas estão tensas por causa da pandemia, ainda estava no começo, a gente não sabia, não tinha vacina, né? Tava tudo tão... E no final foi ótimo ter feito, assim, porque uma coisa que eu não era forte era em rede social, não me preocupava com isso, não pretendia trabalhar com isso, não achava que isso fosse me ajudar tanto, né? Eu não reconhecia a importância de uma rede social como eu reconheço hoje, né? O mundo mudou e a gente tem que evoluir, né? Olha onde você está hoje, né? Fazendo um podcast, pensasse alguns anos atrás, né? Como é que será que formato é esse, né? E os formatos vão mudando, e a gente tem que se renovar. Então... Não, quando me falaram assim, Marcelo, faz o programa no YouTube, não sei o quê, né? E eu, daquela geração antiga, a gente pensava só em televisão, comprava horário para fazer o programa, sabe? Mas YouTube, será que vai virar, sabe, assim? Aí montei o canal, né? E aí começou, e olha, não é que o negócio então a gente tem que estar aprendendo sempre, né? Claro que eu acho que sempre as gerações como a nossa, a gente vai ter sempre um pouco mais de dificuldade, mas nada é impossível. E a gente pode correr atrás e fazer do nosso jeito, né? Fazer do jeito old school, né? E tem coisas que só a gente tem. A gente tem algumas desvantagens, mas a gente tem algumas vantagens, né? Nem tudo é contra, né? Então tem coisas que a molecada que tá bombando na internet sabe fazer muito melhor que a gente. Mas tem coisas que só a gente sabe que ninguém tira, e se a gente conseguir fazer proveito disso, né? Usar a nosso favor, é um caminho. Olha o Ari Fontoura, o que aconteceu. Não, bárbaro, né? Nossa, muito legal. Então, duvido que um dia ele sonhou com isso, né? Mas aconteceu, e aconteceu espontaneamente. E quando acontece espontaneamente, é mais legal. É mais legal, né? Do que você ficar planejando. Não, e agora? Eu preciso criar uma coisa que faça muito sucesso. Aí você pensa nisso. Não vira. Mas quando de repente, olha que coisa. E o Ari virou um fenômeno nas redes sociais, né? Legal, do jeito dele, né? E eu acho isso maravilhoso. Muito, né? E ele tá desbanjando energia, né? Puxa vida, ele já passou dos 80, né? Sim, eu fiz uma novela com ele que foi Amor com Amor se Paga, que estava no Canal Vivo até semana passada.
E foi a novela que ele fez no Seu Nono Correia, que foi uma novela de muito sucesso, Sim, assim, sim. né? E ele era fantástico, assim. Eu tive o prazer de contracenar com ele algumas vezes e de trabalhar, fazer uma novela inteira com ele. Então ver o Ari, né, já mais velho e dando show no Instagram, nas redes sociais, fazendo os vídeos dele, é um exemplo pra gente. Falei, Matheus, então vamos se mexer também, né? Não é? Vamos fazer também. Com certeza. Como será que minha mãe estaria reagindo às Imagina redes o sociais, Instagram né? da Hebe, cara, imagina. Pensou? Provavelmente ela teria uma equipe que ia assessorar, mas ela ia dar um show. Né? Quando ia chegar na parte que ela tivesse que falar, né? Ela ia ser muito engraçado. Imagina ela fazendo um Rios com Dercy Gonçalves. Nossa, ele fez com Nair, né? Nair Belo. Nossa, uma ligando pra outra. Ia ser divertidíssimo. Ia ter a galera mais nova ajudando na parte da tecnologia, mas elas iam dar um show. Verdade. Imagina quantos milhões de seguidores ia Nossa Senhora, é verdade. E você está com a peça em cartaz, fala um pouquinho da peça. O Vendedor de Sonhos é um espetáculo lindo, né? Que é a adaptação do livro do Augusto Cury para o teatro. O Augusto Cury é o autor brasileiro mais lido, que mais vendeu livro na última década aqui no Brasil, traduzido para mais de 60 idiomas. E ele tem uma obra muito bonita. E o Vendedor de Sonhos é o carro-chefe, né, da obra dele. A gente estreou em 2018. A gente tem uma vocação de viagem muito grande, a gente viaja muito pelo Brasil, mas faz temporadas em São Paulo, no Rio também. E o Augusto, numa temática geral, e nessa peça em específico, fala muito sobre as doenças do século, que são as doenças da cabeça. Né? Como tem depressão hoje em dia, não? Depressão. Pessoas jovens, então, tudo, não? E não é só depressão, cara. A depressão no último estágio é tentativa de suicídio, que aumentou demais. A gente teve agora fazendo a peça em Teresina, e a gente ficou sabendo que Teresina é uma das cidades que o Piauí é um dos estados que tem mais incidência de suicídio. Olha isso. Né? E o suicídio está aparecendo cada vez mais em pessoas mais jovens. Mais jovens, Cada vez mais. Então antigamente a gente conhecia um ou outro caso, hoje em dia todo mundo conhece alguém que tem algum parente, que tem algum amigo próximo que tentou suicídio ou que se suicidou. Então, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? E num grau elevado, a tentativa de suicídio, são doenças que cada vez mais, e a pandemia só acentuou isso, infelizmente, né? A gente começou a perceber como é importante, além da saúde física, a gente ter a saúde mental, né? Deixar a nossa cabeça saudável. Verdade. Porque a gente começa a perceber que tem gatilhos que derrubam a gente. Tem coisas que deixam a gente muito triste. E cada vez mais jovens. Né? Que é mais triste. Eu vejo, às vezes, você liga para amigos, tô tão desanimado, tão não sei o quê, sabe? E graças a Deus, hoje em dia, isso não é mais considerado uma frescura, né? Porque antigamente o pessoal falava isso, né? Imagina. Vai um tanque de roupa para lavar. Quantas vezes a gente não escutou esse tipo de comentário, né? Verdade. E graças às próprias empresas não reconhecendo em seus funcionários esse tipo, o cara não tem vontade de sair de casa, é vagabundo. Né? Então, graças a Deus isso mudou. Hoje porque todo realmente mundo tem consciência, né? Tem profissionais, tem entidades, órgãos, né? E a obra do Augusto a peça fala muito sobre isso. Só que se você pensa, mas vou assistir uma peça que fala sobre suicídio, coisa pesada. A grande característica da obra do Augusto Cury é falar sobre esses temas importantes, duros às vezes, mas de um jeito leve, bem-humorado e te dando uma sensação de esperança. Ele te dá os mecanismos da cura, coisas que você pode fazer para não deixar se abater. E tem coisas que eu acho maravilhosas. E a gente fazendo a peça, mal ou bem, o ator sempre carrega alguma coisa para si, né? Claro, E falando sobre absorve, isso todo final de semana, conhecendo os outros livros do Augusto, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Porque os problemas vão continuar acontecendo. E todo mundo tem. Cada um
no seu grau. No seu grau, Cada verdade. problema não dá para quantificar a dor. Sim. Né? Uma pequena gripe para uma pessoa pode ser um grande drama como um câncer para outra. Sim, sim. E não dá para dimensionar. Né? Então os problemas acontecem para todo mundo. Eles vão continuar acontecendo, não vai parar de acontecer problema. Vem notícia boa, mas vem notícia ruim. também. Né? A gente vive num mundo muito maluco. Sim. Mas qual é o grande detalhe que pode fazer a diferença? O como a gente vai reagir a esses problemas Sim. e seguir em frente. Né? Não deixar você vai encarar aquilo, e seguir, porque o ser humano tem essa característica do movimento, seguir em frente, vamos continuar, vamos passar por isso. Vai ser difícil. O brasileiro é bom nisso, hein? Né? O brasileiro é bom. Resiste a essas coisas, passa, né? Somos um povo né, com um certo otimismo até, né? Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Lógico, nós estamos por favor. aqui sempre juntos com a Lux Scholar, que está pintando aqui a Casa Hebe, que em breve vai ser inaugurada. Você vai ser convidado, com certeza, estar aqui conosco. Está ficando linda, Lux Scholar, sensacional, parceiríssimo. Lídia Sayeg, nossa querida da Casa Leão, também é administradora, cuidadora do legado Hebe. Então vem muita coisa boa por aí, viu, Matheus? Muita coisa boa pra gente dar essa alegria, né? Alegrada aí, trazer um pouco de alegria para as pessoas, né? E eu fico muito feliz que muita gente fala assim, tava meio chateado hoje, mas vi seu programa, me animei, sabe? Assim, então isso é muito gratificante. Lógico, né? Não, pra gente é um bálsamo, né, na nossa alma, né? E a tua mãe tinha essa aura também, né? Eu acho que você aprendeu, todos nós aprendemos muito com ela, né? Mas a tua mãe alegrava tinha essa alegria, o dia, às vezes a pessoa né, passava um dia inteiro e de repente sentava para assistir e ia para um mundo mágico de Hebe. Verdade. Né? Você chegou a ganhar selinho dela? Muito, cara. E sabe que eu reparando outro dia, eu acho que foi um dos programas que eu mais fui. É mesmo? E que eu fui mais bem tratado. Outro dia eu fiz uma busca no YouTube das vezes que eu fui na Hebe. E às vezes tinha programas que até, nossa, eu esqueci que eu fui nesse programa, geralmente com peças de teatro ou com novelas estreando, né? E então eu revi assim algumas vezes que eu estava lá no sofá da Hebe, né? O famoso sofá da Hebe. E como a sua mãe me tratava com gentileza. E na maioria das vezes a minha mãe levava, porque ela deixava, era permitida, assim, né? Então, olha, quando a produção da Hebe me ligava, olha, eu posso levar minha mãe? Ela claro, vem, traz. Aí sempre chegava lá, arrumava um lugar lá na primeira, segunda fileira para ela assistir o programa, porque a minha mãe queria assistir o programa. Ela ganhou a rosa. Ganhou a rosa, da Cátia Janine. Tirar foto, né? Então tinha toda essa reverência. Então se você buscar lá, Matheus Carriere na Hebe, tem vários programas assim. E tem... Deve estar feliz que você está aqui hoje, né, Matheus? Nossa, nem fala, cara. Eu lembro quando eu tive o câncer na tireoide, fiquei sem voz, eu fui lá com a doutora Silvia Pinho, que foi também lá. Quando a gente foi fazer uma coreografia do espetáculo Hair, a estreia do Hair, a gente foi lá com o Jorge Fernando, eu tava lá de hippie dançando naquele palco, né? Na Camila Baker vestido de mulher, na Casa dos Artistas, a gente ganhou o carro no programa da Hebe, muito por causa da Hebe, porque não estava previsto no nosso contrato, na premiação da Casa dos Artistas, a gente ganhar um carro. E pela influência da Hebe e dos patrocinadores, tudo, a gente, depois do programa, todos os 12 participantes receberam um doblô na época da Fiat dentro do programa da Hebe. Eu lembro dos 12 carros indicados. Ela ganhou um doblô também. Ela ganhou lógico, merecia. Poxa, se a Fiat não fizesse isso, meu Deus. Era o lançamento do doblô e eu lembro assim, os 12 carros embicadinhos assim. E a gente saiu de lá com o carro. Olha que foi uma ação de marketing maravilhosa para a Fiat e eu lembro disso, assim, só um momento legal. Assim. Sensacional. Então você vai ganhar o nosso selinho aqui da Hebe, do nosso programa. Olha que delícia, que a gente fez com que tanto carinho. E vou guardar mais um selinho para você, né, Matheus? Que delícia, que saudade, que boa recordação, assim, né? Espero que você consiga manter com certeza. A memória da tua mãe. Sim, vem assim. muita coisa boa aí. Tô fazendo as palestras, contando a história da vida dela.
Então, eu imagino que a série deve ter sido uma loucura para você ver a vida da tua mãe. Mas não gostei, Matheus, então, não gostei, muita coisa errada ali. Coisa íntima. Por isso que eu lancei a palestra. Que você deve saber, né? Porque se é real ou não. Se é real ou não. Verdade. Nossa, eu ficava assistindo, falando, nossa, será que o Marcelo tá gostando dessa exposição? Será que estão contando a verdade? Será que estão falando uma versão diferente? Então, eu acho muito importante você mesmo, você como Marcelo, dar a tua versão de todos os fatos e de tudo que aconteceu, porque o que você sabe, só você sabe. A intimidade da tua família. Não é? Com certeza. Que, claro, como a Hebe era uma pessoa... É um ídolo do Brasil, né? Não é que a Hebe era uma pessoa famosa ou ficou famosa um tempo. A Hebe é Pelé, é Ayrton Senna, sabe? É verdade. É nesse patamar, é a Hebe, né? Então, as pessoas... É difícil manter a intimidade de pessoas assim, né? A coisa fica exposta. Mas a Hebe sempre foi um ícone de dignidade nesse país, né? Então... eu fico muito feliz. Queria continuar, mas o papo tá tão gostoso, já tá estourando. Eu falo pra caramba. Eu vou fazer parte 1, 2, mas eu quero contar uma coisa engraçada. Você tá casado de novo, né? Que nós encontramos lá no parque. Como chama sua esposa? A Dai, uma gracinha, a Dai. E eu contei uma curiosidade e ela falou, é verdade. Eu lembro quando você fazia novela... e às vezes eu estava assim, passando e eu ouvia você falando. E eu achava muito parecido com a minha voz, o tom da voz, assim, sabe? O tom da nossa voz é próximo. E a Dai achou também, ela confirmou, é verdade. É verdade. Foi engraçado. É uma coisa que a gente tem em comum, né? Vocês acharam isso ou não? Ou não? É da minha cabeça. Não, então, como eu faço dublagem, o dia que eu puder fazer alguma dublagem, então eu falo, Marcelo, olha, não posso, você vai lá. Você vai lá hoje. Maravilha. Bom, agora a equipe, todo mundo aqui vai se pegar um shorts, um tênis e vamos lá para aula com o Matheus. Estão convidados. Pô, o dia que você quiser, já que você gosta legal, da aula de bike, é um prazer. o dia que você quiser, vamos lá, e aí, mas aí tem que registrar, tem que... Claro. Tem que gravar esse momento. Eu sou bom, viu, na bike ainda, eu vi os pessoal aí. Quero ver. Matheus, querido, muito bom ter você aqui. Com o maior carinho esse selinho. Sensacional, sucesso. Para nós. E vamos estar juntos sempre aí, viu? Se Deus quiser, conta comigo. Maravilha. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos aqui novamente com mais um Café com Selinho.